Boa tarde. Eu vou gravar um vídeo rápido que eu acho que ajuda, né? Como Deus me ensina a ver se é verdade ou não certas coisas que Ele me diz, né? Eu já vi, verifiquei, como você queira chamar, que Deus tem seu modo próprio de agir, de mostrar sua verdade. Ele tem o seu jeito de falar, totalmente peculiar a Ele. Ele tem o seu jeito de confirmar as suas coisas. Como a gente fala, Deus é fiel. O que quer dizer isso? Que Deus sempre faz a mesma coisa. Ele mantém sempre seu procedimento. Ele mantém seu jeito de fazer as coisas. Ele não altera de acordo com as pessoas, situações ou países. Isso para ele pouco importa. Então seria interessante só falar um detalhe. Acho que é um detalhe que para mim é extremamente importante, né? Quando Deus fala alguma coisa para mim, Ele fala, Ele repete e confirma, né? São sempre 3 vezes, sempre. Isso não altera. Quando eu só escuto uma vez, eu fico esperando o resto. Se não confirmar, eu espero. Ele tem tempo, eu também. Ele tem, eu também, toda a eternidade para esperar. Uma hora vai acontecer. Se for vontade de Deus, aquilo vai se confirmar. Então, Deus, Ele fala alguma coisa para mim, eu escuto. Eu saio que nem um louco desvairado fazendo? Não. Não. Eu sei como é que ele faz. Você tem que aprender a escutar a Deus, né? Você tem que aprender que a voz de Deus é dentro do seu coração. Tem gente que vai entender isso como locução interna. Você pode escutar Deus fora de você, já aconteceu, e pode escutar dentro de Deus, na maioria das vezes é dentro de você. É uma voz que ele fala interna dentro de você. Você escuta, só você escuta, né? E é interessante que ele fala contigo, conversa sobre várias coisas. A minha relação pessoal com Deus, se eu não quiser falar nada, eu não sou obrigado. Eu falo porque Deus me pede para falar. E quando eu não falo de algum assunto, ele não para de falar nos meus ouvidos, né? Quando eu sei que é só pessoal para mim, ele fala só para mim e aquilo cessa. Então, quando eu tenho que falar para os outros, ele fica falando, até eu botar para fora. Tá bom. Mesmo assim, sabendo, escutando, aprendendo, anos discernindo, né? O diabo às vezes desmascara de parecido à voz, essa coisa toda. E quando é do diabo, você tem que escutar as coisas que você vê também, né? A primeira coisa que vem quando é do diabo é um sentimento ruim dentro de você. Uma angústia, uma opressão violenta. Você fala, opa, tem uma coisa errada aí. Não é em função daquilo que é dito, mas de quem está dizendo. Provoca em você ou paz, ou uma serenidade. Geralmente Deus, quando fala, é uma serenidade, parece que o mundo está totalmente alucinado, correndo, ele meio que para. É uma serenidade grande, uma paz interna grande. Quando é o diabo falando, dá angústia, dá uma sensação ruim, dá uma opressão no peito, dá uma série de coisas que você sabe que isso não vem de Deus, não. A gente pode escutar o diabo, o que mais a gente escuta é o diabo, que o que mais dá ideia errada na nossa cabeça o dia inteiro é o diabo. Deus fala de vez em quando, né? Sabe aquela figura antigamente dos desenhos animados que tinha um anjinho num canto, um diabinho do outro, né? Só que o anjinho, que significa Deus, ele fala de vez em quando. Agora o demôniozinho do teu lado fala o dia inteiro se deixar, né?
Então a gente tem que saber disso. E a gente aprende a discernir o que tem que ser feito, né? Nas situações, mandar o diabo embora quando for o diabo, quando for a Deus, pedir que ele confie nessa coisa toda, pedindo cada vez mais em detalhe, apreciando, escutando. Tem gente que, é engraçado que Deus vai falar com a pessoa, ela fica discutindo com Deus. Eu estou falando isso porque eu já fiz muito isso. Eu ficava, né? Mas porque isso e Deus tem uma paciência louca, enorme, né? E para te explicar com tanto tal. Hoje em dia eu não pergunto muito, eu tento entender. Às vezes quando eu não entendo eu pergunto. Às vezes ele fala, às vezes ele não fala, às vezes só vou entender depois. Faz parte. Mas o que eu queria dizer, né? Sobre. Olha os passarinhos. Bonito, né? E quando Deus fala, ele fala sempre 3 vezes, né? Ele fala no seu coração, depois eu confirmo aquilo na palavra, eu vou rezar, tiro na palavra, vejo aquilo que o Senhor está falando, se confirma aquilo que veio. Se não confirmou, eu já fico de sobreaviso. Mas geralmente confirma. Então essa confirmação, a primeira Deus, depois eu buscando essa confirmação. Depois eu paro e espero. Deus vai mandar de alguma forma 2 pessoas ou 2 situações que vão confirmar aquela coisa dita por Deus, né? Eu posso dizer que aconteceu há pouco tempo, né? 2 vezes aconteceu isso, num espaço de uma semana. Aconteceu um fato que eu falei até alto na presença da minha mulher: Deus está assim comigo, né? E fiz silêncio. Depois veio na palavra dizendo não, porque o primeiro era um sentimento meu. No meu coração Deus falou assim: não é isso, você está entendendo errado. Tá bom, mas eu continuo sem entender. Aí veio a palavra lá, Isaías 40 agora não vou lembrar, 41, coisa assim, né? Respondendo exatamente, usando as palavras que eu usei e as palavras que ele usou, né? Eu fiquei, opa. Aí daqui a pouco tivemos uma reunião à noite, a pessoa da família tirou a palavra para mim. Não foi para mim, foi para o grupo, ninguém sabia, mas aquela palavra era para mim. Que ele usou as mesmas palavras, o mesmo texto. Eu fiquei, o mesmo texto. Ah, sei. Depois veio... sim. Tem um novo amigo que me veio pelas redes, um novo irmão, que é o Marlon, lá de Portugal, né? Que conhecido, começamos a trocar informações, e ele me passa de manhã, todo dia, um mini texto com algum aprendizado das palavras, em cima da palavra de Deus. Ótimo, né? Quando eu acordo às 7 horas da manhã, a primeira coisa que eu ouvi falar era isso. E nessa palavra da manhã seguinte, a que tudo isso aconteceu, usando quase as mesmas palavras que eu escutei, né? Eu falei, opa, 3 vezes, e Deus depois, mais uma vez depois, usou uma 4ª pessoa que também não sabe a situação, não tem como saber. Então Deus, quando Ele fala e confirma de todas as formas. Às vezes foi até 4 vezes, mais que 3. Geralmente são 3. Na semana também teve outra, também o Marlon lá foi usado de novo, né? Foi no final da semana, coisa assim. Uma outra palavra certeira, confirmando tudo aquilo que o Senhor tinha me dito no dia anterior. Então pessoas que não têm condição de saber o que eu estou pensando, o que eu estou passando, o que eu estou vivendo, e o que Deus teria me dito. Ninguém pode saber. Só eu sei. Nem os anjos sabem. Só eu e Deus sabemos. Porque Deus fala no meu coração. Se Deus quiser, Ele revela aos anjos. Às vezes sim, às vezes não, né? Tem segredos que Ele mantém em segredo.
Então eu achei engraçado isso tudo, né? Como Deus fala, repete, confirma. Eu queria dizer isso para vocês têm que usar esse método, porque tudo em Deus ele se confirma pelo menos 3 vezes, né? E até se igual a passar o Marlon fala também, né? Eu não sei se ele escreve isso ou alguém passa para ele, e ele passa para mais 40 pessoas. E muitas vezes a gente acha que aquele trabalho pequenininho que a gente está fazendo para 20, 30, 40 pessoas é quase nada. Se cada cristão fizesse o mesmo trabalho para 20, 30, 40 pessoas, o mundo estaria evangelizado, né? Não está porque a gente não faz nada. Então faça aquilo que Deus está te chamando a fazer para 20, 30, 40 pessoas e deixa Deus fazer o resto, né? Então até meu abraço aí para o Marlon. Obrigado. Você também ser um homem de Deus, né? Trabalhando fortemente. E cada um com o seu pequeno trabalho. Eu com o meu, você com o seu. E cada um de nós, apesar de continentes diferentes, mas todos nós trabalhando para o mesmo Senhor e do jeito que Ele nos dá a fazer, tá? Então eu queria confirmar essa coisa toda e falar sobre o jeito de confirmar de Deus. Tudo que acontece, eu tudo pergunto a Deus e espero a confirmação dele. E aí, quando ele confirma, aí eu começo a fazer. Tá bom? Paz e bem.